Bolsonaro é um perverso? Este vídeo faz parte da série Analisando Argumentos. Vamos fazer uma análise da análise que um conhecido psicanalista fez sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele analisou alguns traços de Bolsonaro e deu a sua opinião sobre aqueles traços apontarem ou não para um perfil perverso. Vamos ressaltar os argumentos dele e no final fazer algumas considerações sobre o diagnóstico que ele deu, de forma informal. Tanto o diagnóstico que ele deu quanto as nossas análises. Antes de passarmos ao vídeo que será analisado, é necessário colocar algumas definições para que se entenda melhor o que virá a seguir. O que é perversão? O que é um perverso? Para a psicanálise, que é a referência teórica do argumentador que esse vídeo vai analisar, de acordo com uma teorização também proposta por Freud e completada por Lacan, perversão é uma das formas de estrutura da personalidade. As outras duas formas são a neurose e a psicose. Como quase toda teorização psicanalítica, isso tem a ver com a forma como se deu o desenvolvimento psicossexual do indivíduo e remonta lá na sua infância. Segundo a teoria, tudo começaria no complexo de Édipo, e de acordo com a forma como o indivíduo reage e se desenvolve a partir dessa fase, origina-se a sua estrutura de personalidade. Quem reage com recalque torna-se um neurótico. Quem reage com uma coisa chamada foraclusão torna-se um psicótico. E quem reage ao complexo de Édipo com uma outra forma chamada denegação torna-se um perverso. Só que não é bem isso que encontramos nas explicações que são dadas nos argumentos colocados por esse vídeo que será analisado. O perverso do título do vídeo original, e que é repetido no título desse vídeo, pode ser entendido aí mais no sentido coloquial do termo, indicando alguém maligno, maldoso, malévolo. Essa ideia se aproxima mais do conceito de psicopata, que remete a alguém frio, calculista, indiferente aos direitos e sentimentos dos outros. Então é mais ou menos isso que vai ser analisado. Se Bolsonaro seria uma pessoa com esse perfil. Mas esses termos da psiquiatria antiga, quando ela era muito influenciada pela psicanálise, são tanto vagos e misturados. Para quem quiser estudar sobre esse tipo de transtorno por um ponto de vista mais técnico, mais moderno, procure ler no DSM ou algum texto que fale sobre e que se remeta ao transtorno de personalidade antissocial. Esse é o termo moderno para esse tipo de personalidade. Mas vamos ater aos argumentos trazidos no vídeo. Sua forma de governar está menos ligada assim, ao exercício de uma sociopatia, né? Ou o que a gente chamaria de uma personalidade antissocial, do que a uma espécie de funcionamento coletivo, né? Um funcionamento coletivo que faz com que a pessoa ela se relacione com o outro sempre como se o outro fosse um tipo, né? Um caso de um grupo. Não é porque, como a gente veria num sociopata, né? Quer dizer, existe uma frieza total, incapacidade de sentir culpa, vergonha e nojo, existe uma razão assim instrumental falando por trás de tudo, né? Que sabe onde ele quer chegar. Não, o que a gente vê é alguém assim lutando contra inimigos. E ele se mantém, vamos dizer assim, numa relação muito, muito intensa de preocupação com os filhos. Um verdadeiro sociopata, ele é, vamos dizer assim, uma versão acelerada de um indivíduo que só trabalha sozinho, que só trabalha por si, que só trabalha, inclusive quando aqueles que são próximos, eles são ameaçados, a atitude básica é lançá-los ao mar, não protegê-los. Se ele tem aquela coisa típica da personalidade antissocial, que é aquela agressividade irracível,
né? Quando ele é contrariado, ele responde atacando, né? Ele nunca troca argumentos, mas ele sempre vai para o jogo de força. Ele jamais dá entrevistas quando o tema, vamos dizer assim, foge ao que ele quer falar. Mas a agressividade que ele mostra é uma agressividade, vamos dizer assim, errática, né? Ela não é dirigida e focal como a gente tem na verdadeira personalidade antissocial, que no fundo é uma personalidade instrumental, né? Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, então ele vai seguindo aquela meta, inclusive adquirindo um certo tipo de inteligência contextual, inteligência relacional, que Bolsonaro francamente não tem. Bolsonaro faz declarações contra si mesmo. Bolsonaro ele atira no seu próprio pé de forma, vamos dizer assim, pouco calculada. Ele afasta Moro, Santos Cruz, o próprio Pazuello, simplesmente porque eles aparecem como comparações imaginárias, que ele pode perder assim o poder e a força, a admiração dos seus súditos. Então, é uma agressividade que aparece assim, revestida de uma problemática narcísica, né? Essa problemática narcísica está ligada à sua virilidade, né? Então aquela pessoa que, como a gente vê na biografia, né? Ele estava fazendo uma campanha distribuindo folhetos no Rio de Janeiro. E daí ele é interpelado por alguém assim que está passando e disse: deputado, procura um analista, sai do armário. E eu respondi: me dá um telefone do seu analista. Não vai dar por quê? Tem medo que eu roube a sua namorada? O pessoal costuma dizer que meu armário é de aço, é blindado. Não tenho esse problema, graças a Deus. Que tipo de defesa, né, a gente está vendo aqui em curso, né? É uma defesa que consiste em atacar o outro, mas se vangloriar da sua capacidade de violência e da sua virilidade. A personalidade antissocial, gente, ela só vai se vangloriar quando isso render benefícios. Quando isso for interessante para a estratégia de destruição do outro. Isso aqui não é interessante, isso é vexatório para a própria pessoa, que mostra o quê? Que ela precisa mostrar que é macho. Um verdadeiro antissocial iria marcar o sujeito que falou isso e avaliar se ele é um inimigo, vamos dizer assim, à altura e dar um jeito de acabar com ele. Não, o Bolsonaro, ele faz e ele mostra. Ele faz e ele exibe. De tal maneira que a gente tem um tipo exibicionista, né? Fálico exibicionista, como diria o Reich. Bom, Eu penso que a questão das ações caóticas que diminuem seu capital político não são necessariamente dados contrários à hipótese da psicopatia, porque elas podem ser fruto de um comportamento instrumental de alguém pouco habilidoso politicamente. Aconteceria da mesma forma nesse caso. Também discordo de que aquele episódio vexatório mencionado não seria criado por um psicopata. Depende muito. A maioria das pessoas considera aquele episódio como ridículo, mas não o grupo que o Bolsonaro gosta de agradar. Essas manifestações do Bolsonaro, então, servem sim a seus propósitos, ainda que sejam ridículos, porque, por sinal, foram elas que o elegeram. Trata-se de fazer umas demonstrações bem evidentes dos seus preconceitos, sinalizando aos eleitores que pensam de forma semelhante que está ali alguém que os representa. Bom, o que fazer então com a indiferença ao luto, a gripezinha, vai comprar vacina na casa da sua mãe, né? Quer dizer, como entender a atitude inconsequente, né? Completamente em desacordo com o que a gente espera de um governante, né? Nessa situação. Bom, aí a gente volta para a tese de que há assim, uma certa limitação em entender a sua função, no sentido mais próprio do termo, de que ele é uma pessoa exercendo um cargo público. E aqui vai a minha hipótese diagnóstica: inimigos conspiratórios, inimigos paranoicos,
inimigos que estão me perseguindo. Bolsonaro, no meu entender, sofre não com uma paranoia clínica, mas com uma coisa que a gente chama de paranoia sistêmica. O que a gente tem hoje no poder é uma formação delirante em relação, infelizmente, né, em relação à negação da Covid, de tipo paranoico. Né? Então, qualquer um que chega para dizer não é bem assim é um potencial inimigo traidor, então é excluído. A pessoa fica sozinha, quanto mais sozinha, mais agressiva e incapaz de voltar atrás. Né? Incapaz de perceber erros, se corrigir na rota, algo que uma personalidade antissocial faria. Que ele é alguém que, no fundo, é uma pessoa muito infantilizada, né? Que vive o mundo adulto como se fosse um Forte Apache, que vive as questões reais como se fosse um videogame em que a morte não é real e que as perdas, eu vou ter mais uma vida, coloca mais uma moeda, porque é simplesmente uma espécie de fabulação das coisas. Eu não acho que a condição assim de criança mimada seja realmente muito menos perigosa do que uma sociopatia. Uma criança mimada com poder é o pior que a gente pode produzir. Não é uma patologia, mas é uma situação muito grave. Por quê? Porque o que é uma criança mimada? É alguém capaz de se limitar. Né? De dizer assim, opa, eu mesmo me estabeleço limites. Né? O sociopata, a personalidade antissocial, ele se estabelece limites, porque ele tem medo de ser pego. Ele sabe que se ele pisar fora, ele vai se encrencar. Ele pode ser mais impulsivo, explosivo, né? E daí ela se encrenca porque não consegue lidar muito bem com isso. Né? Nesse momento da pandemia, a gente precisa mais do que uma criança mimada no poder. Então, acho que o Bolsonaro não é um perverso, né? Eu acho que a perversão não merece Bolsonaro. Bolsonaro é muito, muito pior e mais simples do que isso. Essa fala final deixa transparecer uma certa propensão do analista do vídeo. O vídeo tem várias boas percepções, mas me parece um pouco contaminado por uma decisão de rebaixar o Bolsonaro da categoria de perverso para a de estúpido. Talvez perverso ou psicopata sejam construções psicopatológicas que o analista do vídeo considere desafiadoras, interessantes do ponto de vista técnico ou sofisticadas. E se ele por acaso despreza o Bolsonaro, ele não vai querer colocá-lo integrando uma dessas categorias. Então ele preferiu enxergá-lo como alguém de capacidade menor do que a capacidade de um psicopata, um sujeito mais atrapalhado, que não sabe o que pretende. Então, algumas coisas que foram apontadas como indícios contrários ao diagnóstico de psicopatia poderiam ser enxergadas de forma diferente. Talvez um psicopata possa resolver proteger alguém da família por enxergar que aquilo vai ser útil para a sua própria força no futuro. O fato de não ser aparentemente um calculista pode ter a ver com uma falta de capacidade em traçar boas metas, e não com a falta de intenção de traçar tais metas. O mesmo pode se dizer sobre a questão da falta de correção de rumos. Ou seja, teria mais a ver então com inteligência e capacidade do que com a personalidade da pessoa. Quando ele defende a hipótese de uma infantilização e diz que uma pessoa infantilizada não sabe se impor limites, temos que lembrar que Bolsonaro se impõe limites de alguma forma. Ele já mudou de comportamento muitas vezes, já recuou de ameaças que fez, já buscou aproximação com desafetos, como o Centrão, para se fortalecer. E não nos esqueçamos que estamos falando de alguém que chegou à presidência de um país, então alguma capacidade de pensamento instrumental certamente ele tem. Mas não é intuito desse vídeo aqui apresentar o seu diagnóstico endossando ou divergindo do diagnóstico que foi analisado pelo outro vídeo. O objetivo é mostrar um pouco de como se faz um diagnóstico e como que é difícil fazer o que se chama de diagnóstico diferencial, que é escolher entre dois diagnósticos, escolhendo um, validando um e descartando o outro,
sendo que os dois têm semelhanças em vários pontos. Então, num caso desse, são detalhes que fazem a diferença. E se o diagnosticador estiver tendencioso, com qualquer inclinação prévia, isso pode atrapalhar na sua análise, o que vai fazer com que ele perceba mal os detalhes fundamentais para o diagnóstico correto.